é Rosana Braga, do Fórmula do Amor, e essa semana aconteceu algo interessante. Uma amiga minha de infância chegou para mim e perguntou: Rô, você tem gravado vários vídeos sobre relacionamento, por que num deles você não conta como foi a sua trajetória até aqui? Eu fiquei refletindo sobre essa hipótese e pensei, bom, pode ser interessante para algumas pessoas ter alguma noção de como foi essa caminhada, esse processo. E aí eu vou tentar te contar de um jeito resumido. São muitos anos, quase 15, nessa estrada de estudando relacionamento. Tudo começou quando eu me casei e me separei. Claro que isso me causou uma grande frustração, eu era bastante nova, me separei com 24 anos. E desde então eu comecei a me perguntar por quê? Por que as pessoas se casam e se separam e vivem essa imensa frustração? Comecei o meu trabalho, o meu processo de autoconhecimento. Na época eu comecei a fazer psicoterapia e já era jornalista. E poderia dizer que por coincidência ou até por um desejo meu, uma atração, todos os meus trabalhos terminavam seguindo um viés de desenvolvimento humano e relacionamento. Em 99 eu fui convidada para escrever o meu primeiro livro e, claro, o tema que eu sugeri foi Alma Gêmea, você está pronta para ser encontrada? Eu contei um pouco isso no webinário, quem não assistiu está no meu canal do YouTube. Mas enfim, desde então, essa já era a minha busca. E eu fiz vários cursos sobre desenvolvimento humano, sobre relacionamento. Cada um deles foi me trazendo respostas e eu fui me descobrindo, fui me conhecendo. E isso, obviamente, ajudou e teve uma influência significativa no lugar que eu estou hoje, em tudo que eu conquistei e tudo que eu vivo hoje, atualmente, depois de 10, 15 anos de processo de trabalho. Mas o fato é que durante esse tempo, nessa caminhada, eu digo assim, quando você trabalha com números, o que as pessoas esperam de você é que você saiba fazer contas sem usar calculadora. Quando você trabalha com artesanato, as pessoas esperam que você tenha uma veia artística, que você tenha uma habilidade legal com as mãos e tal. E quando você escreve sobre amor, quando você tem livros publicados, dá palestra, vai na TV, dá entrevista, tem um programa de TV que fala sobre isso, as pessoas esperam que você seja casada, que você tenha um relacionamento, enfim. E durante muito tempo eu não tive, ou pelo menos não tive um significativo que levasse esse título, enfim, que fosse um relacionamento realmente sólido e divulgado. E as pessoas, acredito que algumas até faziam essa pergunta diretamente. Bom, você fala sobre amor e você não é casada? E aí eu me explicava. Alguns amigos talvez pensassem isso e não perguntassem por uma questão de delicadeza, mas enfim, o fato é que chegou um momento que, apesar de ter sucesso e modéstia à parte, eu realmente conseguir ajudar muitas pessoas a se resolverem sentimentalmente, a terem um relacionamento legal, eu também comecei a me questionar. Bom, e aí? Eu sou uma pessoa bacana, sou uma mulher legal, e aí? Quando é que será que eu vou ter um relacionamento, que eu vou me casar? Ou será que eu nunca vou me casar? Claro que durante todo esse tempo, eu morei 5 anos sozinha, eu aprendi muito sobre conseguir perceber as vantagens e as desvantagens de cada estado civil, de cada momento da vida. Eu não era uma pessoa triste de jeito nenhum, não era uma pessoa que me sentia insatisfeita com a vida em geral. Tinha esse questionamento, mas eu sabia reconhecer muitas coisas muito boas que eu vivi nessa época. E o meu processo continuava, os meus estudos continuavam e o meu trabalho se fortalecia cada vez mais. Até que um dia eu conheci o mito de Quiron. Eu estudei alguns deuses e deusas da mitologia grega, gosto muito de mitologia grega. E quando eu conheci o mito de Quiron, eu me identifiquei bastante. Primeiro porque Quiron é um centauro. E o centauro é aquela figura da mitologia grega que é metade homem, metade cavalo. É o símbolo do signo de Sagitário. E eu sou do signo de Sagitário. Não sou nenhuma expert em astrologia, já estudei, já li por curiosidade e estudei também porque escrevi algumas publicações como jornalista. Mas me identifiquei, sempre achei muito bonita aquela figura de metade homem, metade cavalo, e por ser do signo Sagitário, mais ainda. E quando eu fui ler o mito, eu gostei demais. Conta que Quiron
A maioria os centauros em geral na mitologia grega, eles são conhecidos porque são muito aventureiros, alguns até irresponsáveis. Mas Quiron, apesar de ser um centauro, ele era diferente. Ele era muito sábio, muito estudioso e ele era por isso muito respeitado no Olimpo. Acontece que Quiron, certa vez, foi atingido acidentalmente por uma flecha envenenada. E essa flecha envenenada lhe causou uma ferida que Quiron sentia muita dor por causa dessa ferida. E em busca de curar essa ferida ou amenizar essa dor, ele saiu em busca de um remédio, de uma planta, de algo que aliviasse a dor que ele sentia. E durante muito tempo, Quiron encontrava cura para muitas doenças. Ele começou a ser conhecido no Olimpo porque sabia curar as pessoas, era procurado por quem tinha doenças, porque tinha cura para muitas doenças. Mas a dele ele não encontrava. Ele continuava sofrendo, continuava doendo, sem encontrar a sua resposta, a sua cura. Não conseguia amenizar a sua própria dor. E a dor de Quiron era tão grande que um dia ele pediu para deixar de ser imortal. E Quiron passou então a ser um mortal, porque assim um dia ele poria fim à sua própria dor. E olha que interessante, isso me fez refletir muito. Primeiro que eu pensei, né, será que eu sou como Quiron? Eu consigo ajudar as pessoas a resolverem as suas dores emocionais, as suas dores de amor, mas não consigo encontrar o meu próprio amor? Essa era uma questão. A outra é que eu pensava assim, bom, se eu puder ajudar um grande número de pessoas a resolver a sua própria dor, eu já fico muito feliz, obviamente. Mas o que mais me chamou a atenção é que Quiron precisou se tornar um mortal. Quiron precisou deixar de ser um deus e passar a ser como nós, humanos, que tentam, que erram, que se arriscam, que precisam estar na vida para conseguir encontrar aquilo que querem, para conseguir conquistar aquilo que desejam. E fiquei com aquilo pensando, bom, então eu devo ter uma solução, em algum momento a minha história vai acontecer. E aconteceu. Em 2009 eu conheci o grande amor da minha vida, Rodrigo Cardoso, a gente se casou e tal. E eu poderia aqui te contar todos os cursos que eu fiz ao longo desses 10, 15 anos. Um dia, inclusive, eu pretendo te contar, mas para esse vídeo não ficar tão longo, e hoje o foco é sobre o mito de Quiron e eu vou deixar para te contar um outro dia. Mas essa é a reflexão que eu te proponho hoje. Você muitas vezes pode estar pensando assim, será que comigo não vai acontecer? Será que eu consigo conversar com as minhas amigas, consigo entender racionalmente, consigo ter várias percepções e insights legais sobre relacionamento, mas não vou conseguir ter um? Pensa bem, talvez o que esteja faltando para você é assumir a sua humanidade, assumir a sua mortalidade. E aí, talvez, quando você conseguir assumir e começar o seu processo de autoconhecimento, você chegue lá e descubra que tudo é como tem de ser e que tudo tem a sua hora certa para acontecer. Essa é a minha dica de hoje, essa é a minha história do mito de Quiron. Um grande beijo e até o próximo vídeo. E não esqueça de deixar o seu comentário aí embaixo, dizer se você gostou, se esse é um tema interessante, sugerir novos temas e se inscrever no nosso canal para saber dos próximos vídeos. Até lá!